Meus amados irmãos, eu gostaria de saudá-los na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou, meus irmãos, há algum tempo na igreja fazendo a exposição do Saltério. É um desafio. Eu tenho o costume de fazer exposições sequenciadas e nós já estamos agora nos Salmos. Já fiz a exposição completa do Novo Testamento lá na igreja e alguns textos do Antigo, e agora nós estamos nos Salmos. E o desafio hoje, nessa manhã, é que eu preguei esse salmo, que é o Salmo 69, eu convido a igreja a abrir no Salmo 69. Eu preguei em 3 vezes aqui, 3 cultos esse salmo. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, mas eu resumi em 3 vezes. Vou tentar aqui procurar, não por questões didáticas, é porque eu me empolgo muito com esse salmo, então às vezes eu me empolgo tanto que aí vai um pouquinho além da divisão, eu tenho que mudar um pouquinho. E, portanto, eu tenho esse desafio nessa manhã, aqui com os irmãos, de conseguir falar do Salmo 69 por completo, porque ele é grande, muito extenso. Seria bem didático se a gente pudesse dividi-lo para entender um pouco mais. Mas Salmo 69, eu convido a igreja, então, a abrir o Salmo 69, nós vamos começar lendo o Salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caiam sobre mim. Chorei em jejum, está na minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a Tua graça. Volte-te para mim segundo a riqueza das Tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao Teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à Tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o doce. Derrama sobre eles a Tua indignação, e que o ardor da Tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da Tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o Teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem.
Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Até aqui, irmãos, oremos mais uma vez ao nosso bondoso Deus. Nosso Senhor e Pai, nós te buscamos nessa manhã, ó Deus, suplicando a Tua graça sobre nossas vidas. Tua palavra foi lida, Senhor, mas sabemos que além do aspecto intelectual, da compreensão cognitiva, nós necessitamos de uma compreensão espiritual. Por isso, Senhor, fale aos nossos corações. Aquilo que Tu falastes ao meu coração durante o estudo da Tua palavra, Senhor, na meditação pessoal e no estudo, ó Deus, para a pregação, que o Senhor também, ó Deus, fale ao coração dos meus irmãos aqui em Brotas. Que saiamos daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, entendendo, compreendendo e aplicando tudo aquilo que Tu tens a nos dizer nessa manhã. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o saltério, os salmos, hoje inclusive muito falado por conta das questões litúrgicas. Muitas pessoas hoje estão falando um pouco sobre o retorno dos salmos. Uns falam de salmodia exclusiva, outros de salmodia inclusiva, outros não falam de nada, excluem de qualquer jeito. E, portanto, hoje há uma vontade muito grande de se falar dos salmos, por questões às vezes até de modo ou de forma de se falar dos salmos. Tem sido, algumas coisas têm tido dificuldades. Uma das dificuldades é que as pessoas passam a rejeitar os salmos de modo geral por não entender o que é que está se falando. Isso é um perigo muito grande. Os salmos de modo geral têm uma presença muito, muito forte e importante na história da igreja. Os salmos foram cantados por nossos irmãos do passado. João Calvino cantou e fez, na verdade, elaborou juntamente com músicos. Ele contratou músicos para fazer isso, e ele fez a salmodia de Genebra, os salmos de Genebra, tão cantados pelos huguenotes. Os huguenotes, eles fizeram dos salmos um hino de batalha, principalmente o Salmo 118 e o Salmo 68, que é o salmo que antecede o Salmo 69. No Salmo 68, os huguenotes, eles, antes de qualquer batalha de guerra, eles cantavam, entoavam este salmo, e é tal ponto que os inimigos, os católicos naquela época, que brigavam contra os huguenotes, os franceses, os calvinistas franceses, eles foram proibidos de cantar. No momento do seu martírio, quando eles iam para a morte, eles eram proibidos de cantar os salmos, mas eles continuavam cantando, então cortavam a língua deles para que eles não cantassem os salmos. E eles, mesmo com a língua cortada, eles cantavam e entoavam, começavam a fazer, fazendo sons e cantando, entoando a melodia do salmo. Então o salmo tem uma questão histórica muito importante. Para o Antigo Testamento, ele é, sem dúvida, um hinário, um cancioneiro do Antigo Testamento. Mas não se pode pensar que se começou a cantar só com os salmos, porque as pessoas antes dos salmos já cantavam. Existem cânticos, hinos antes dos salmos, é importante lembrar isso. Existia culto antes da colocação dos salmos. Então, aqueles que, com todo respeito aos meus amados irmãos que advogam a salmodia exclusiva, precisam ter esse cuidado de entender que existiam irmãos no passado e cânticos do Antigo Testamento antes, inclusive, do próprio saltério. Mas os salmos foi realmente colocado para a questão do templo, e eles cantavam, entoavam os salmos. Os salmos são divididos historicamente também em 5 grandes livros, 5 grandes grupos. Ele é um salmos completo, há um conjunto, mas desse conjunto se divide em 5 temas principais. Então você tem salmo de imprecatório, que é aquele quando você pede para que Deus exerça a sua justiça. Você tem salmos messiânicos, aqueles que apontam para Cristo, apontam para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem salmos também, salmos de lamentação, salmos de lamento. Você tem salmos que são petições, são orações. Tem salmos que são cânticos, são adorações ao nosso Deus. Então vários tipos de salmos nós encontramos. A divisão que eu estou seguindo aqui é a ideia de que os salmos, eles têm uma unidade.
onde ele começa no Salmo 1, e o Salmo 1 seria a abertura de todo o saltério. Então o Salmo 1, ele foi colocado por último, apesar de ser o primeiro na nossa Bíblia, historicamente falando, exegeticamente falando, ele foi, na verdade, composto por último. Ele é a abertura de todo o Salmo. Então o Salmo 1 vai dar a tônica de todo o saltério de modo geral. Ele vai falar primeiro do caminho do justo, e depois ele vai falar do caminho do ímpio. Se você encontrar na Bíblia, você vai olhar o Salmo, você vai perceber diretamente isso, todas as vezes o salmista falando do caminho do justo e o caminho do ímpio. Isso não é diferente do Novo Testamento, dos Evangelhos, quando fala também do caminho do justo e o caminho do ímpio, do amor de Deus que é manifestado ao seu povo e da ira de Deus também manifestada àqueles que não creem em Deus. Então é muito também comum você encontrar na Bíblia toda essa divisão. Mas eu estou seguindo aqui uma divisão em que o primeiro livro ele vai fazer esse tema geral, e dentro desse tema geral nós temos algumas divisões, 5 divisões, mas eu vou falar só das 2 primeiras, porque eu só tenho pouco tempo para falar. Mas a primeira divisão do Salmo, ela vai até o Salmo 41, primeira divisão dos Salmos. Esse Salmo, são salmos que o Dr. Palmer Robertson, ele vai chamar de salmos de confronto, onde há o tempo todo o salmista falando que tem confronto, tem um confronto com o inimigo, ele está sempre em confronto. Já a partir do Salmo 42, que vai até o 72, onde está incluído, aqui está esse Salmo 69 pertence a esse grupo, ele vai falar de salmo de proclamação, onde o salmista vai apontar para o reino de Deus, para as nações, vai proclamar o reino de Deus às nações. Isso é importante porque nós vamos entender que o Salmo 69 ele tem uma unidade. No hebraico nós temos uma coisa fácil às vezes de ver, mas não talvez no português, que são unidades de métricas nos salmos, onde você começa um salmo, um número para nós, né? A gente tem número, para nós, né, ocidentais tem um número, mas ele tem um grupo, onde ele começa em um pode terminar no outro. Então, às vezes, 69, ele praticamente termina no 71. Alguns colocam 68, 69, 70 e 71 juntos, mostrando que é uma unidade. Então, um responde ao outro. Então, não há uma coisa assim tão solta como nós fazemos em casa. A gente lê um salmo e pronto. Aí lê um salmo para ir para a rua. Coloca um salmo, alguns colocam um salmo na Bíblia. Eu sei que aqui ninguém faz isso, que o salmo na estante, né? Salmo na Bíblia não, o salmo está na Bíblia. Coloca o salmo, a Bíblia na estante, aí abre no salmo, e alguns fazem isso, achando que é um amuleto. Eu espero que aqui ninguém faça isso, né? Se fizer, por favor, pare de fazer, que não vai adiantar nada. A Bíblia ela é viva quando ela é sempre viva e eficaz, mas ela precisa ser lida, né? Ela precisa estar no seu coração e na sua alma, não é para ficar na estante jogada no canto, né? Ela precisa fazer parte da sua vida. Esse salmo, e portanto o 69, ele está nesse segundo grupo, o grupo da proclamação do reino. E alguns autores da teologia bíblica vão dizer o seguinte, que os salmos vão representar, na verdade, uma manifestação do reino de Deus. O povo do Antigo Testamento vai apontar para o povo, a igreja de Cristo. Então, para nós que somos aliancistas, nós acreditamos que a igreja não começou no Novo Testamento. A igreja começa com seu primeiro núcleo familiar, que é em Adão e Eva. Começa uma igreja ali, começa culto, existe culto. Então, a igreja não passa a existir em Atos dos Apóstolos. A igreja começa desde o Antigo Testamento. Então, Israel representa essa igreja no Antigo Testamento. E ela vai apontar para a igreja de Cristo, que é a noiva. Aqueles homens do passado, alguns deles apontavam como mediador para o supremo mediador, que é Cristo. Então, aqueles homens que estavam no passado, muitos deles, líderes de Israel, eles apontavam de maneira pequena, de maneira falha, porque eles eram homens e são falhos, apontavam para Cristo. Davi aponta de maneira esplêndida e maravilhosa o reinado do Messias. Então ele é o pequeno rei. Davi é considerado então por alguns autores da teologia bíblica como um pequeno rei que está ali naquele trono aguardando o supremo rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você olhar para esse Salmo 69 nessa manhã, você deve entender que aqui, esse salmo, que é dito pelo próprio início, introdução, que é um salmo de Davi, que Davi representa, de maneira mínima, ínfima, representa o reinado de Cristo, do Messias.
com as suas dificuldades, é claro, porque ele é homem, com os seus contextos históricos, mas em última instância ele vai apontar, é aquilo que nós chamamos na teologia de antítipo, o que vem antes do tipo, aquilo que aponta para uma figura. Então, ele aqui, Davi vai fazer isso nesse salmo, e em vários outros momentos. Então, quando você passa a perceber isso, você vai ganhar um Antigo Testamento novo. O Antigo Testamento será novo, porque você não vai ler mais como uma história daquela época. Então, não é à toa que você chega em Mateus, você vai encontrar Mateus fazendo a genealogia e falando de 14 gerações, e a última ele fala de quem? Davi, para poder mostrar que Jesus é aquele que vai sentar no trono de Davi. E aí você vai encontrar o reino estabelecido, e Jesus dizendo: se eu expulso demônios, porque é chegado o reino de Deus no meio de vós. Ele é o Messias rei, ele é o rei supremo de Israel. Israel está guardando esse rei, está guardando esse povo. Não é à toa que em Mateus também, quando Jesus, ele é levado junto com o seu pai, José e Maria levam Jesus para fora da cidade, porque estavam sendo perseguidos, e eles voltam então do Egito, e o texto diz: do Egito chamei o meu filho, citando Oséias, mostrando que, e o texto de Oséias fala de Israel. Então Cristo é esse representante supremo. Dito isso, irmãos, nós precisamos entrar nesse salmo já entendendo essas duas colocações. Primeiro, existe uma mensagem para a época da escrita, existe um contexto histórico para esse salmo. Segundo, existe um contexto de aplicação escatológica e que aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ver isso também. Esse Salmo 69 é o salmo, um dos salmos mais citados no Novo Testamento, daí então a dificuldade de a gente resumi-lo, porque ele é um dos salmos mais citados no Antigo Testamento. Depois dessa longa introdução, nós vamos então falar do Salmo 69 a partir do versículo 1, entendendo que esse contexto não é muito fácil para a gente, do Salmo 69. A gente não sabe que situação Davi estava. A maioria das pessoas colocam Davi lembrando de situações, ou seja, os grandes confrontos de Davi com Saul, o grande confronto com Absalão e os confrontos com os outros povos. De maneira geral, são confrontos bélicos de guerra. E nesse salmo é apresentado aqui confrontos não só externos. Nós vamos encontrar Davi lutando contra os inimigos de fora, contra os inimigos da própria casa e com sua própria angústia. 3 inimigos aqui fortes para Davi. Um inimigo fora, externo, pessoas fora dos arraiais de Israel, povos que estão lutando contra ele. Segundo, o inimigo dele é um inimigo da própria família, os da minha casa são meus inimigos, está dizendo. Ele não encontra lugar, porque os próprios filhos, os filhos que são da sua mãe, os seus irmãos, ele se tornou desconhecido. E a outra inimigo, um inimigo muito sério para Davi é a angústia. Ele está ali angustiado, e ele pede socorro e busca Deus. Então, logo no início, nós sabemos aqui que é um cântico, segundo a melodia, os lírios de Davi. Essa melodia, não sabemos que melodia é essa, é totalmente um devaneio, né? A pessoa querer procurar saber melodia, não tem como saber essas melodias. Algumas delas são mais fáceis, foram algumas preservadas, mas a maioria se perdeu. E ele então começa, Salmo 69, versículo 1, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profunda lama, sal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, versículo 2. E a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Até o início, o versículo 4, ele está clamando a Deus. Então, há um pequeno resumo aqui. Nós poderíamos resumir até em 2 grupos maiores. Mas você pode começar já falando do início. O que é que está acontecendo? Davi está no momento em que, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu, quando eu morava no Espírito Santo, que eu fui criado no Espírito Santo, lá em Jacaraípe, no município da Serra, eu era pequeno ainda, e garoto ainda estou um pouco garoto, né? Mas eu era mais garoto na época, e aí eu estava tomando banho no mar, e lá em Jacaraípe, as praias, tem alguns buracos. No Sudeste é um pouco comum em alguns lugares, não todos, alguns buracos, e então você está dentro do mar ali, você cai num buraco e você afunda, e eu naquele momento eu afundei. Eu tive calma, não sei como, né? Foi Deus que me deu essa calma, de eu esperar um pouco a água voltar, e
e aí eu consegui sair da água. Mas aquela sensação de afogamento, de começo de afogamento, foi uma sensação horrorosa. Você tentar respirar e não conseguir, tentar respirar e não conseguir. Essa imagem é a imagem de Davi aqui. Ele vai dizer: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Só que Davi estava submerso na água, ele estava envolto por essa água, não só na sua cabeça. Ele está usando uma linguagem metafórica para falar que a alma dele está submersa. Então é alguém que está em profunda agonia, em profunda tristeza, está buscando a Deus porque ele está se afogando, a sua alma está em afogamento. Então salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Mas ele não fala apenas que a água cobriu até a alma dele, ele diz que os pés estão atolados em lamaçal. Então é alguém que, além de estar se afogando, está preso no fundo do mar. Não há escape para ele. Ele está nas profundezas das águas e as correntes me submergem. Então essa linguagem poética que vai ser repetida ao longo dos Salmos é para mostrar a tamanha agonia de Davi. Davi está angustiado, ele está completamente submerso por sua angústia, por sua tristeza. Ele olha para um lado, olha para o outro e não vê lugar de escape. Não há momento, não há fôlego para respirar. Então você que passou, e está claro, né, evidente que você está aqui hoje, se você passou por isso, você percebe que você ainda teve um momento de fôlego. Davi está dizendo: eu não tenho fôlego, não há, a minha única esperança é o Senhor, estou cansado. E é interessante que ele diz que secou minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Meus irmãos, no versículo 3, ele vai falar aquilo que uma vez eu encontrei, não dessa forma, né? Mudando aí o que deve ser mudado. Eu me lembro de uma canção popular de Djavan, que ele diz que, eu não lembro direito, mas ele fala que morrer de sede junto ao mar, né? O amor é como morrer de sede junto ao mar. Ele fala sobre isso. E eu fiquei pensando nessa letra. Não estou aqui falando da música toda, não. Só essa parte. Você já pensou o que é você morrer de sede e estar água e você não poder beber? É difícil, em frente ao mar, né? Em frente ao mar, você está em frente ao mar, você não pode beber água. Aquela água não vai matar a sua sede. Não é verdade? Davi está dizendo que está afogado, mas ele está se afogando, mas ele usa uma linguagem poética fantástica, bela, porque é uma poesia, é uma canção. E essa canção que ele escreve, essa composição que ele escreve, ele está dizendo: olha, eu estou na água, eu estou me afogando, mas a minha garganta está seca de tanto clamar ao Senhor, e o Senhor não me ouvir. Não há lugar para ele matar a sua sede, não há lugar para ele refrescar a sua boca, porque a ideia metafórica é que Deus não tem ouvido Davi. Deus não está escutando aqui para ele. Na visão dele, o Senhor está demorando de auxiliá-lo. Então ele cansou, os seus olhos desfaleceram. Então a ideia de que ele está orando, buscando, e não há mais. Os olhos estão cansados de tanto buscar a Deus. Querido e amado irmão, na experiência de Davi, seja ela de um confronto externo da guerra, ou dos confrontos internos, esse confronto interno de Davi é um confronto que nós muitas vezes nos assemelhamos. Por isso que os salmos são considerados a anatomia da alma, segundo João Calvino. Por isso que a beleza dos salmos, e por isso que eu me empolgo tanto em pregar os salmos, porque os salmos se aproximam da nossa natureza humana, nos mostram como nós somos pequenos diante das grandes dificuldades da vida, dos enfrentamentos da vida, sejam doença, sejam dificuldades financeiras, perda de gente querida, de ente querido, de gente que a gente gosta. E nós então nos encontramos às vezes assim como Davi, pedindo a Deus. Você que está enfrentando um problema de doença, dificuldade, enfrentando qualquer outra situação, e você pensa que é amanhã, pensa que é depois, e não vem, é anos e anos e anos de enfrentamento. Aí você vai dizer: mas pastor, será que não é a mesma situação? É um contexto histórico? Com certeza é um contexto histórico, mas é uma canção que fala de um homem que está em profunda agonia. E eu sei que muitas vezes alguns irmãos, quem sabe você aqui hoje, já viveu uma profunda agonia. Então você às vezes sabe muito mais do que o outro. É interessante que a gente tem uma tendência a mecanizar os seres, as pessoas. Nós temos a tendência a colocar as pessoas como robôs.
Achamos que os crentes são super crentes. E nós então falamos de tanta gente do passado, é um problema, às vezes uma dificuldade, um grande problema de você ler biografia, que você fica olhando para os homens do passado e você fica se sentindo um lixo. Eu me sinto lixo, às vezes quando eu quero ficar feliz eu não leio biografia, porque eu vou ficar acabado, arrasado. Porque você começa a ler e falando, aquele irmão viveu tanto isso, ele sofreu, ele viveu, e você fica criando na sua mente uma imagem de super crentes, de pessoas que são inabaláveis. Não é isso que parece nos Salmos, que aparece nos Salmos. Nos Salmos aparece gente de carne e osso, gente como eu e como você. Gente que tem suas debilidades, seus pecados, suas fraquezas. Nos Salmos, por isso que Calvino dizia que a anatomia da alma mostra o homem como ele é, desnudo diante de Deus. Não é assim na nossa oração? Não estou falando oração em público não, que você fica com vergonha às vezes de orar e falar realmente que o seu coração, que passa em seu coração. Eu estou falando das orações que você faz só com Deus. Não é naquele momento que seu coração está desnudo, naquele momento que você chora. Talvez é nesse momento que você, sem voz ou sem poder falar, você canta como Ana, gemendo. É nesses momentos que a gente tem a oração que derrama a nossa alma. Assim Davi está fazendo aqui, secou a garganta. Eu não sei, meu querido e amado irmão, minha irmã, não sei se você viveu ou vive essa situação, mas quando olhamos para Davi, nós percebemos aqui que nós temos alguém que viveu alguma coisa bem próxima daquilo que a gente viveu. Talvez até, quem sabe, pior, mas falar que pior ou melhor é muito difícil, porque quem vive o problema sempre vai ter uma dor diferente daquele que não vive. Uma coisa é você falar de alguém que sofre, a outra coisa é você sofrer. Você só sabe o que é perder alguém, apesar que a gente não tem ninguém, todo mundo é de Deus, né? Mas a gente fala perder alguém. Você só sabe quando é perder, quando você perde. Você não sabe ainda, você vai para um funeral, você vai lá prestar condolências, você diz meus pêsames para as pessoas, ou você fala, ó, Deus, eu te abençoe e tal. E aí tem gente ainda que fala, Deus é soberano. Aí dá vontade de dizer assim, eu sei desde a eternidade, né? eu sei um pouquinho depois, que eu fui convertido depois. Mas só vai saber mesmo a dor, aquele que vive a dor. Você vai ter ideia. Você vai lá, eu posso entender. Posso até compreender o que você está falando, mas a dor é de quem vive, é de quem sofre. Davi aqui, ele derrama a sua dor, e talvez você possa juntar Davi aqui e derramar a sua dor, só que ele está derramando para a pessoa correta, ele está derramando a Deus, salva-me, ó Deus. No versículo 4, ele vai nos dizer que os inimigos dele, ou seja, os inimigos externos, então ele já falou da questão interna, os inimigos externos são mais do que os cabelos da cabeça dele. Os que sem razão o odeiam são poderosos meus destruidores, os que me falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Davi está mostrando aqui que ele está sendo acusado de coisas que ele não fez. Quando nós somos acusados de coisas que nós fazemos, já é ruim. Mas aqui ele está dizendo que eu estou tentando, tenho que restituir o que não furtei. Eu não furtei, tenho que restituir. Essa é a ideia dele. Só que nesse texto, aqui no versículo 4, irmãos, já indo para o Novo Testamento, os irmãos não precisam abrir, se não quiserem, esse versículo é repetição do versículo do Salmo 35, em João 15, 25, João vai relatar o que aconteceu com Cristo e vai dizer, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Então, em João 15, o Evangelho de João, evangelista, João 15, 25, vai citar esse texto falando do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos começar a entender agora a comparação. Então esse salmo, ele não é totalmente messiânico, ele não é o total do salmo, a totalidade dele, mas ele vai ser citado, aplicado a Cristo. E aqui em João, o evangelista vai dizer, olha, é para que se cumprisse, odiaram-me sem motivo. Então, meus irmãos, Davi orou a Deus, buscou a salvação em Deus, e de repente ele cita essa frase maravilhosa, dizendo que odiaram ele sem motivo, os inimigos são maiores do que os cabelos da sua cabeça. E aí o evangelista João vai dizer que isso se cumpriu em Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui está a primeira parte do nosso consolo nessa manhã.
A primeira parte do nosso consolo é que o nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira muito mais ampla, cumpriu tudo aquilo que em Davi era ainda pequeno. O sofrimento de Davi era grande, mas o sofrimento do Messias é incomparável ao sofrimento de Davi. Então aqui, o texto vai nos dizer que em Cristo Jesus, esse salmo é cumprido, esse versículo é cumprido, perdão. Esse versículo é cumprido em Cristo. E o Senhor Jesus então está mostrando naquele momento em que tudo que está acontecendo ao seu redor não é por acaso. Ele não é um homem que vai dar um exemplo. Ele não foi pego de surpresa. De forma alguma. Não é alguém que vai dar apenas uma lição histórica de amor à civilização, ao mundo. Não. Não é aquele, uma vítima apenas, que não tem controle. Ele é vítima porque ele se colocou nesse lugar, porque ele quis. Então aqui Davi será aplicado por João como dizendo, olha, isso é em Cristo. Cristo diz que fizeram isso, João vai dizer, para que se cumprissem as Escrituras. Odiaram sem motivo. Então Davi foi odiado sem motivo aqui. Mas Davi é pecador. Então devemos lembrar que Davi é pecador. O que ele está dizendo é que nesse momento ele não cometeu um pecado que levasse esse ajuntamento de inimigos, essa rebelião de inimigos contra ele. É isso que ele está dizendo. Mas no Senhor Jesus Cristo, não. No Senhor Jesus Cristo é alguém perfeito. É vero homem e vero Deus. E esse vero homem e vero Deus, a humanidade o odiou sem motivo. Sem motivo. Aqui está o primeiro passo da nossa resposta nessa manhã ao nosso sofrimento. Olhe para Cristo. Primeiro passo, olhe para Jesus. Olhe para o que ele passou e para o que ele sofreu. No versículo 5 em diante, ele vai falar agora da sua comunhão com Deus. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. Portanto, Davi, a partir do versículo 5, ele não vai nos dizer aqui que ele é alguém sem pecado. Não. Ele só quer dizer que não cometeu aquele pecado específico, mas ele é alguém que é pecador. Então, Deus conhece a estultice de Davi, a insensatez, a expressão aqui. Deus conhece, e as minhas culpas não te são ocultas, ó Deus. Então, Davi está dizendo assim, não é porque eu não pequei contra isso. Não sejam envergonhados por minha causa, que espero em ti, ó Senhor. E agora ele cita o nome de Yahvé, o Deus da aliança. Davi não está preocupado apenas com a sua reputação, ele está preocupado na verdade, com a reputação de Deus, do Senhor, da aliança, do seu povo. Davi está preocupado com o que Deus vai fazer e preocupado com o que as pessoas vão dizer do Deus dele. É muito interessante isso. Nós hoje estamos preocupados com a nossa reputação, nós estamos preocupados com a nossa vida, com aquilo que vai acontecer conosco. Davi não. A preocupação de Davi é, Senhor, não sejam envergonhados os que buscam o Senhor, que te esperam no Senhor. Não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Ele está querendo que Deus ainda abençoe Israel, que não sejam envergonhados por causa dos seus pecados. Meus irmãos, pensem numa questão aqui. Nós podemos sofrer por alguns motivos. Um dos motivos é porque somos criaturas, falhas infinitas. Outro motivo que nós podemos sofrer, porque nós pecamos, caímos no pecado, somos pecadores. Portanto, é claro que dentro desse mundo de pecado nós podemos sofrer. E dentro desse sofrimento nós podemos ter sofrimentos por conta de um pecado que a gente comete, e a gente recebe então aquilo que Davi recebeu, por exemplo, a espada que jamais se apartaria da sua casa. Ou nós podemos também sofrer porque Deus quer burilar o nosso caráter. Porque muitas vezes acontece isso. Deus quer burilar o nosso caráter. Ele quer forjar um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa que fique a imagem, que se pareça a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que em Romanos Paulo fala isso, para que sejamos conforme a imagem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ao mesmo tempo Ele está nos preparando, seja a morte, seja a vida, seja a dor, seja os inimigos. Tudo tem nos preparado para sermos de conformidade com a imagem de Cristo. Então nós podemos sofrer por essas coisas. Davi está dizendo, colocando seu coração diante de Deus, Senhor, eu não pequei nesse caso, nesse sentido, mas olhe para o meu coração, Senhor. Eu sei da minha estultice, Senhor.
e não sejam envergonhados o meu povo por causa dela, da minha estultice, da minha loucura. Ele é um rei, e aqui ele se coloca como rei diante de Israel, suplicando a Deus a sua misericórdia. Pois tenho suportado afrontas, versículo 7, por amor de ti o rosto se me encobre de vexame, tornem-me estranhas meus irmãos desconhecidos aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caiam sobre mim. A partir daí, ele vai mostrar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aconteceu que ele está sofrendo injúrias pelo amor de Deus, pelo amor à casa, ao templo. Ele tem sofrido injúrias, porque a ideia bíblica era muito certa no Antigo Testamento. Se o povo de Israel está sendo atacado, é porque o rei, de repente, pode ter pecado. Israel pecou, o povo pecou, o rei pecou, alguma coisa está de errado. Então, se Davi está sendo perseguido, está entrando em vexame, nós vamos ver depois nos outros salmos, a ideia de que ele se tornou um portento, uma ideia de que ele se tornou um escândalo, um sinal de escândalo. Portanto, Davi está querendo dizer assim: Senhor, se é por minha conta, eu quero que o Senhor olhe meu coração e não sejam levados ao vexame aqueles que seguem o seu nome. Mas ele diz aqui: tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Esse versículo não é citado no Novo Testamento, meus irmãos, mas aqui não posso deixar de lembrar daquele momento onde os próprios filhos, os irmãos de Jesus, os filhos de José, né, e Maria, foram até ele com a mãe para prendê-lo. Portanto, não há como nós não lembrarmos que Jesus, quando estava só, perto do seu Calvário, não tinha ninguém. Ele é alguém que vai ser abandonado até chegar na cruz. Ele é alguém que vai ser abandonado. Aqui o texto vai ser citado de novo, o texto de João, quando ele fala: pois o zelo da tua casa me consome. É a citação de João, capítulo 2, versículo 17. Quando Jesus entra no templo e vê os vendilhões do templo, e ele se consome com aquilo, ele vê todas as pessoas tornando a casa do Pai uma casa de vendas, e ele diz: a casa do meu Pai não será chamada de casa de vendas. Ele diz assim: a casa do meu Pai será chamada de casa de oração para todos os povos. Então o texto que é citado é desse Salmo 68, você vê mais uma citação. Então é a segunda citação já do Novo Testamento com relação a esse Salmo. Ele então vai dizer: o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. E quando ele fala sobre isso, ele está citando Romanos capítulo 15, versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Percebem, portanto, essa conotação dos salmos. Há uma dor de Davi pessoal, há uma dor de Davi pela perseguição, mas percebam que existe um aspecto totalmente messiânico em alguns versículos, apontando para Cristo. Então, portanto, em última instância, o sofrimento de Davi, do pequeno rei, aponta para o sofrimento do grande rei, que é Cristo. Esse pequeno sofrimento aponta para o grande sofrimento que é Cristo. E o texto então diz, Davi vai dizer: chorei em jejum está a minha alma, isso mesmo se me tornou em afrontas, pus um pano de saco por veste, me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Como ele está sendo agora levado como está acontecendo esse sofrimento com ele pessoal, essa perseguição, os da própria casa dele abandonando ele está dizendo, portanto, que se tornou para aquelas pessoas como uma vergonha, e ele se coloca de pano de saco, a ideia de humilhação, ele se humilha diante de Deus. Enquanto ele está se humilhando diante de Deus, o povo, as pessoas estão escarnecendo dele. Beberrões, ele está falando, está cantando o nome dele, no sentido de fazer aquilo, chacota com ele, fazer escárnio com ele. É isso que eles estão fazendo com o nome de Davi. Perceba, meus irmãos, se você ainda chegou a essa conclusão, é importante lembrar que o Antigo Testamento, as guerras, as batalhas de Deus, tudo que acontece com o povo tem um sentido, tem um significado. E o que acontece com o rei também muitas vezes acontecer com o povo. Deus fere o seu povo por causa do rei. E quando o rei é ferido, alguém está em pecado, o que acontece? O judaísmo, principalmente depois do movimento do período dos macabeus, dos fariseus, dos escribas, começaram a compreender que doenças, por exemplo, faziam parte do pecado. Então, por que a pessoa nasceu daquele jeito? Você não pode andar com ela, que ela foi amaldiçoada. Por que ela nasceu pobre? Então, ela não tem
Deus não está com ela. Então a riqueza, a doença, as dificuldades começou a ter uma conotação de que Deus não está com essas pessoas. Então não é aqui incomum os inimigos de Davi se reunirem e dizer assim: Deus fugiu dele. Aí você fala assim: mas pastor, o que tem a ver isso comigo? Meus irmãos, percebam, você pode estar sofrendo por causa da sua estultice, por causa do seu pecado. Você pode estar sofrendo muitas vezes apenas porque naquele momento Deus quer que o seu caráter seja forjado. E é muito bom estar nas mãos de Deus. João Calvino dizia isso das suas dores, das suas doenças. Ele diz: eu sei que eu estou me sentindo esmagado, mas para mim é suficiente saber que é tua mão que me esmagas. Ele entendia o que é o esmagar da mão de Deus. E ele sabia que esse esmagar da mão de Deus era para burilar, é para moldar o seu caráter. Muitas vezes, quando estamos em dor, em dificuldade, pode acontecer aqui aqueles amigos de Jó e começar a apontar para nossas vidas, os nossos pecados, nossas dificuldades, e falar: você está passando por isso porque você está em pecado. A igreja moderna, muitas vezes, a igreja contemporânea, algumas igrejas contemporâneas falam isso. Passam a dizer que se você está passando por uma questão, seja de doença, seja financeira, é por causa de uma maldição. Mas muitas vezes você pode se sentir como Davi: Deus tem que se afastar de mim. Então você precisa clamar com ele: salva-me, ó Deus. O que as pessoas às vezes precisam entender é que Deus trabalha de uma forma maravilhosa, que nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Tem um autor, hoje está sendo bastante criticado aí por causa da questão cultica dele, né, e de outras doutrinas, que é o Tim Keller. Ele tem sido bastante criticado, mas a frase é dele, então eu tenho que falar da frase dele, seja alguém que goste dele ou não. A frase dele é muito interessante. Ele diz que quando estivermos sofrendo, nós precisamos entender não o para que estamos sofrendo. Não devemos também perceber o porquê estamos sofrendo, porque às vezes Deus não vai responder nem o porquê e nem o para quê. O para quê tem uma ideia de final, você fica esperando o final da dor, não é assim? Você está no final da dor, será que chegou o final da dor? Será que o final da dor? No final da dor, Deus vai dizer: para que eu sofri isso? Foi para isso, finalidade. Não, ele diz: quando estiver sofrendo, lembre-se que Deus é Deus, quem Deus é. Aí você vai dizer assim: mas o que tem a ver isso? Ele quis dizer que quando eu conheço Deus, eu sei que Deus não fere o seu povo por maldade. Eu sei que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é amoroso, que Ele ama a sua igreja e que Ele nos amou a sua igreja e te amou, e Ele amou até o fim, porque aquele que Ele amou, diz a Bíblia, Ele amou até o fim, e Ele se sacrificou. Cristo foi até a cruz por causa da minha causa e por sua causa. Portanto, quando você estiver sofrendo, lembre-se disso, de quem Deus é. Não fique às vezes buscando as respostas do para quê ou do porquê, mas lembre: Senhor, eu não sei por que estou sofrendo, não sei para que estou sofrendo, mas eu conheço você, Senhor, eu conheço o Senhor, eu te conheço, Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei que Tu és perfeito, bondoso, misericordioso, e sua prova, a expressão maior de amor, foi levar o seu Filho à cruz do Calvário por minha causa, o meu nome estava escrito ali. E portanto, querido e amado irmão, querida e amada irmã, eu acredito que essa frase, que não é só dele não, do Tim Keller não, mas temos C.S. Lewis falando sobre a dor e outros autores falando também, mas eu acredito que essa frase, ela pode mudar a sua vida, como ela mudou muitas perspectivas, inclusive as minhas, quando eu ficava perguntando: Senhor, para quê? Por quê? Para quê? Por quê? E eu ensinava isso à igreja, os irmãos, para quê? Por quê? Para quê e por quê? Isso são respostas humanas. É a criatura finita, pequena e pecadora, perguntando ao Criador: por quê? Para quê? E quando nós olhamos o livro de Jó, Deus chega para Jó e diz: eu vou mostrar, Jó, por que é e para que é. Sabe o que é, Jó? Eu quero saber onde é que você estava quando eu fiz tudo. Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? O que Deus faz para responder o sofrimento de Jó é: eu sou Deus, eu sou Deus. E Jó, então, numa atitude de fé, numa resposta maravilhosa, ele diz: olha, eu só conheci o Senhor só de ver, só de ouvir falar, na verdade, mas agora eu te conheço, Senhor, eu sinto quem Tu és. Sofrimentos, meus irmãos, às vezes
nos leva a esse conhecimento, essa profundidade. Raramente você vai conhecer um grande servo de Deus que não tenha passado por grandes sofrimentos. É raro. Isso aqui não é teologia do sofrimento, não. Nós não estamos fazendo aqui um contraponto do pare de sofrer. Não é nada disso. Não é nada disso. Não estou aqui, a teologia que eu tenho que pregar, não, tem que sofrer, quanto mais sofrer, melhor. Não, não é nada disso. Mas olha para a história dos grandes homens e mulheres de Deus e vejam o que eles passaram. Porque no sofrimento nós ficamos pequenos. É num quarto de hospital, onde o médico diz, a ciência cessou. É que você diz, Senhor, agora só é o Senhor. Mas você não tinha que saber antes que sempre só era Ele. Sempre foi só Deus. Nunca foi ciência. A ciência é serva de Deus. Mas aqui Davi está dizendo que as pessoas de fora estão cercando ele não por essa dor. Uma dor. Estão cercando ele por uma dor e uma forma, algo que ele não fez. Algo que ele não fez. Talvez alguém tenha falado isso para você e o sofrimento aumenta. Quando você não está cometendo nada que você conheça de pecado, esse sofrimento aumenta. Por isso é uma perversidade alguém falar que todo sofrimento é oriundo de pecado, ou que todo sofrimento de um pecado local ou pontual. Todo sofrimento é originário no pecado original, né? Está até redundante aqui, né? E todo sofrimento veio do pecado original. Mas de um pecado que você cometeu agora circunstancial. Nem todo sofrimento vem de pecados circunstanciais. Apenas às vezes Deus quer te colocar no lugar e glorificar o seu nome através da sua vida. Porque Ele está assim, para que nele se cumprisse, se manifestasse a glória de Deus. Porque Ele nasceu assim, Senhor, no paralítico, para que nele se manifestasse a glória de Deus. A partir do versículo 13 ele diz, quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam das profundezas das águas. Mesma linguagem ainda de estar afundando. Ele pede a Deus, socorro, salve-me, ó Deus. Quando ele começa no versículo, salve-me, ó Deus, e de novo ele diz, quanto a mim, o que eu faço? Eu oro em tempo favorável diante de Deus. Não me arraste as correntes das águas, nem me trague a voragem. A ideia das correntes, a ideia da profundeza da água. Não, a voragem é essa profundeza, que ele não seja engolido pela água. E aqui ele diz algo fantástico, ele diz assim, nem feche sobre mim a boca do poço. Já pensou o que é isso? Davi realmente está em angústia, em profunda angústia, querido e amado irmão. Não feche a boca do poço, a tampa do poço não seja fechada. Então ele está dizendo, olha, não só ele está se afundando, quando ele usa uma outra metáfora. É como se alguém caísse no poço e tapasse o poço. Ele falou, Senhor, não faça isso. E talvez, às vezes, nós tenhamos esse sentimento, às vezes nós passamos por qualquer sofrimento desse tipo. Não sei se você está passando agora, mas você deve pensar assim, mas, pastor, é muito forte isso que Davi está dizendo. Para quem nunca sofreu, é forte. Eu queria desafiar você a chegar perto de pessoas com que sofrem. Eu quero criar esse desafio aqui para você. Faça isso. Chegue perto de pessoas que sofrem, porque pessoas que sofrem a gente quer distância. É verdade. Quem quer ficar lá todo dia chorando com alguém? Mas Paulo diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas é difícil. Mas quando você chegar nesse momento, você vai entender algumas frases de Davi. Você vai perceber que palavras não são suficientes para descrever uma dor. Não dá para descrever uma dor em palavras. Responde-me, Senhor, versículo 16, pois compassiva é a Tua graça. Volte para mim segundo a riqueza das Tuas misericórdias. Não escondas o Teu rosto ao Teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. E aí ele vai chegar no versículo 16 e falar 3 verbos importantes. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde. Por consoladores, e não os acheis. Por alimento me deram fel,
e na minha sede me deram beber vinagre. Nesses versículos agora finais, irmãos, Davi vai dizer que ele está atribulado e ele pede pressa a Deus. Aqui não é reverente, não. Não é um determinar Deus fazer alguma coisa. Para Davi aqui é a pressa da dor. Quanto tempo você quer sofrer? Quanto tempo? Você acha que é bom sofrer? Não. Então ele está falando: depressa, Senhor. Ele está mostrando a angústia dele: depressa em me salvar, porque eu estou me afogando, eu estou morrendo. Então não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Só que ele disse que quanto a mim, porém, eu vou fazer oração a ti. Vou buscar. Davi em nenhum momento perde a confiança em Deus. Não é porque Deus está escondendo o rosto dele. Não é porque Deus está deixando que Davi passe por esses sofrimentos, que Davi, em algum momento, ele esquece de Deus, ou que ele perde a confiança em Deus. Ele continua firmemente confiando em Deus, confiante no Senhor. Então ele diz: aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Então, aproximar de Deus é salvação. Redimir é salvação. Resgatar é salvação. Resgata, Senhor. Ele não está falando que ele não é salvo, mas é a salvação do problema, da dificuldade que ele está enfrentando. Mas, meu querido e amado, você que está aqui nessa manhã, eu tenho um desejo no meu coração. Espero que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, faça o que Davi está pedindo para ele aqui. Que Deus, nessa manhã, se aproxime de você. Que Ele resgate, que Ele te salve, não só de inimigos. Nós não estamos em guerra, nós estamos em batalha, não são os inimigos externos, não. Mas que Ele, quem sabe, neste momento, você precisa ser salvo de você mesmo. E Deus faça isso. E se você não é ainda um cristão, alguém que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o meu desejo é que o Senhor te resgate do pecado. Que Deus te salve nessa manhã. O desejo de Davi, o resgate da tua dor. Me resgate, Senhor. Me livre da questão pontual. Ele quer se livrar da dor dele. Ele quer se livrar da dor pessoal, mas ele quer se livrar dos inimigos que estão ao redor dele, do sofrimento que está ao redor dele. Só que, meus irmãos, ao falar sobre isso, no versículo 20, ele diz que o opróbrio partiu meu coração, desfaleci, esperei por piedade, mas debalde. Por consoladores e não achei, não há consolador para Davi. Ele não tem ninguém na casa dele, ninguém para poder ajudá-lo, ninguém para poder salvá-lo. Não há ninguém para que ele possa, não há ninguém a quem ele possa recorrer. Então ele está só. E o pensamento é de alguém que está buscando uma ajuda, um consolo e não vê ninguém, não vê nada, ninguém para poder ajudá-lo. Só que aí, no versículo 20, mais uma vez, há uma citação aqui que é um texto que é colocado no Novo Testamento, em Mateus 27, Marcos 15, em João 19, 28. Olha o que o texto diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, sofrimento de Davi, um sofrimento tremendo, um sofrimento tamanho que nós não podemos às vezes ter nenhuma dimensão dele, não dá para saber porque o sofrimento era dele, mas sabemos que pelas palavras tão bem colocadas, inspiradas pelo Espírito Santo, mas na pena de um grande poeta, dos maiores compositores de salmos que é Davi, essa palavra demonstra um sofrimento muito grande dele. Um sofrimento que é difícil dele segurar. Ele tem que irromper em oração, em lamento diante de Deus. Só que esse texto é aplicado de maneira ampla ao Supremo Rei, ao grande Rei, que é Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus poderia ter tido piedade, as pessoas poderiam ter piedade dele, ele não achou. Ele não encontrou consoladores. Ele não encontrou ninguém para poder acudi-lo naquele momento. Naquele momento, o Senhor da glória, quando disse: tenho sede, a maldade humana da criatura deu vinagre a ele.
Me deram alimento, me deram fel na minha sede, me deram beber vinagre. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que está na criação de todas as coisas, sem Ele nada do que foi criado se criou. Ele nos criou juntamente com o Pai. A Trindade, a economia da Trindade decidiu criar nós, seres humanos, pessoas falhas, pequenas. A falha veio depois do pecado, é claro, mas pessoas tão pequenas como nós, criaturas. Deus resolveu nos criar. E esse Deus maravilhoso, Ele se encarna, o Deus, o Verbo, se fez carne, habitou em nosso meio, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, como diz João. E esse Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, Ele veio e habitou, tabernaculou conosco, fez a sua tenda conosco, morou no meio de nós. Ele veio em carne, e nessa carne Ele sofreu o escárnio dos homens, sofreu a perseguição daqueles a quem Ele criou. Você já imaginou isso? Você consegue imaginar o que é o Criador sendo cuspido, sendo esbofeteado, as pessoas dizendo: se tu és o Filho de Deus, diga quem foi que te bateu? Você consegue imaginar isso? Será que você consegue nessa manhã imaginar o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? No seu sofrimento, aquele Deus que sangra porque Ele era o Deus e era o homem. Às vezes as pessoas fazem uma divisão errada de Cristo. Ah, não, aqui é a deidade, aqui é o homem. Não, Ele era o Deus e era o homem. Isso foi uma heresia do passado, você dividir as naturezas. Ele está lá na cruz sofrendo, Ele derramou sangue, sangue. E Atos dos Apóstolos diz que Deus derramou o seu sangue. Queridos e amados irmãos, aquele homem que não é apenas um homem, é o Deus, está na cruz naquele momento, está com sede, e deram vinagre. A maldade humana deu vinagre a Ele. Não encontrou consolador, não encontrou piedade, Ele não encontrou ninguém. Ele estava só no momento da cruz, só no momento da cruz. Mas o sofrimento de Cristo, irmãos, Ele é incomparável. É incomparável. Davi, por mais que ele expresse aqui o sofrimento dele, não se pode comparar ao sofrimento do Filho. Antes do Calvário, ele disse que a minha alma está abatida até a morte de cruz, porque a morte de Jesus Cristo tem a ver com sua obra redentora. Sobre ele recebeu a punição dos nossos pecados. Os autores antigos dizem que Cristo Jesus, Ele não foi ao inferno, que é uma heresia também, as pessoas falaram que Ele foi pregar lá no inferno. Ele não foi ao inferno, mas o inferno estava sobre Ele, porque o inferno não é apenas fogo, não é apenas o arder do fogo, não são as chamas do fogo, mas o inferno é o abandono do Pai. E naquele dia, naquele momento, ele diz, Pai, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? O Filho, o Deus verdadeiro, o Deus Filho, sendo abandonado pelo Pai, é uma coisa que eu não entendo, que você jamais entenderá, mas é o que as Escrituras nos dizem. E aquele Senhor Jesus Cristo, com todo o seu poder e com toda a sua glória, naquele momento que está com sede, está pronto para morrer por nós, por mim e por você, sofrer todo o inferno e o abandono do Pai. Lá na cruz, naquele momento, Ele pede: eu tenho sede, e eles dão vinagre para Ele. A maldade humana, querido e amado irmão, a maldade da criatura, não dá para compreender. Não dá para compreender, mas talvez você compreenda se você olhar para as entranhas do seu coração e ver o seu pecado. Talvez se você compreender o que o seu pecado levou, o seu pecado é tão odioso que levou o Pai a naquele momento moer o Filho na cruz e receber a maldade dos seres humanos, o fel, o amargor do vinagre. Querido, quando você estiver sofrendo na sua vida, você precisa lembrar disso, daquele que sofreu aquilo que eu e você jamais poderemos sofrer. E por que Ele sofreu por isso? Por que Ele sofreu? Aí sim, tem um para quê. Tem o porquê e o para quê. Ele sofreu para que eu e você não sofrêssemos o que Ele sofreu. Ele foi abandonado pelo Pai e pelas pessoas, para que eu e você jamais possamos repetir que somos abandonados. Porque Ele diz que Ele não nos abandona, jamais.
jamais nos abandonará. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que ele vai continuar a trazer tantos ensinamentos preciosos para nossas vidas. Mas para mim, quando eu olho para esse salmo e vejo o Senhor Jesus citando parte desse salmo, eu vejo como o Senhor Jesus estava com todo o controle de todas as coisas. Ele falou cada palavra para que se cumprisse as Escrituras, pelo seu amor, porque Ele nos amou. E aquele que nos amou, diz a Bíblia, nos amou até o fim. Davi, no final, meus irmãos, terei que resumir. Eu falei aos irmãos que eu me empolgo e realmente eu fico totalmente tomado pelo salmo. Mas o Senhor Jesus, quando Ele cumpre a palavra, quando Ele fala desse salmo, Ele vai trazer um alívio para nós que sofremos muitas vezes. Porque o consolo que Ele nos dá é o consolo da cruz. Então, quando você estiver passando por sofrimento, dificuldades, eu sei que sua dor pode ser imensa. Eu sei que sua dor é uma dor insuportável. Eu não sei porque eu não estou vivendo, não é nada disso. Eu estou vivendo e estou sabendo, não. Eu sei intelectualmente que sua dor é insuportável. Você pode me dizer, olha, minha dor é insuportável. Mas quando estiver com uma dor insuportável, seja ela qual for, de doença, quimioterapia, seja qual for a sua dor, lembre-se da dor do Filho na cruz. Lembre-se dele. E lembre-se que você tem um reino preparado para você. Lembre-se que o abandono jamais virá na sua casa. Porque Ele tem as nossas vidas registradas. O texto vai dizer mais à frente, no livro da vida. Os inimigos, no final do salmo, ele vai dizer: fique deserta a morada deles, se cumprindo em Judas, no versículo 25. Fiquem desertos. Mas aqueles que estão aflitos, louvem a Deus. No final ele diz, versículo 32, vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Versículo 35, porque Deus salvará Sião, edificará a cidade de Judá, e ali habitarão, e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos herdará, e os que lhe amam o nome, nela habitarão. Esse é o nosso consolo. É chegado Sião, como diz Hebreus. É chegado Sião celestial em Cristo Jesus. Por isso, querido e amado irmão, você que começou esse culto aqui, de repente com tamanho sofrimento na sua vida que eu não sei qual é, eu quero que você neste momento termine com a confiança que Davi teve. Mas eu vou dizer que Davi compôs canções que nós às vezes falamos assim: quero cantar como Davi, como o rei Davi quero cantar. Já vi essa música, bonita essa música. Mas eu quero dizer que Davi não pode cantar o que nós cantamos hoje. Davi, ele não teve o prazer de cantar o nome de Jesus. Ele cantou o nome do Cristo, do Messias. Mas Jesus, o Cristo, só nós podemos cantar. Ele adorava aquele que viria. Ele creu naquele que viria. Ele esperou naquele que viria. Nós estamos esperando aquele que veio voltar. E aí nós habitaremos lá, novos céus e nova terra, onde só haverá justiça, amor. Essa promessa nós temos porque o Senhor Jesus sofreu tudo aquilo que eu e você jamais poderíamos sofrer. Então, no contexto de Davi como um homem comum, ele confiou em Deus até o final dos salmos e até o final da vida dele. Esperou no Senhor. Eu quero que você que é homem, mulher, jovem, criança, confie em Deus como Davi confiou. Mas mais ainda do que Davi, você sabe o que foi que nosso Senhor fez por você. Foi moído, morto, crucificado. Mas glória a Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia e virá buscar a sua igreja. E lá então todos nós estaremos cantando um novo cântico, um novo louvor. Um louvor de adoração ao nosso Supremo Senhor. Que Deus te abençoe, querido e amado irmão. Console o seu coração, restaure. E como diz o texto, que o vosso coração reviva nessa manhã. A Deus seja toda a glória e toda a honra.